Paz do Senhor para vocês. Eu só pedi ajuda para o Angel, que nós vamos ter que descer aqui, nós vamos ter que fazer aqui embaixo para eu também poder ver a tela aqui com vocês, que eu vou acompanhar a leitura com vocês. Deixa eu deixar um pouquinho mais de lado aqui. Amém. Paz do Senhor, é muito bom estar aqui com vocês, muito feliz pelo convite. E eu amo muito ensinar a palavra, sou apaixonado por ensinar a palavra. E quando eu recebo um convite desse, assim, eu pergunto assim, quanto eu tenho que pagar para ir lá ensinar? E foi esse contato muito bom, acho quase mais de mês contato com o Angel, conversando e vendo tudo. Só para falar um pouquinho de mim, nós somos lá de São Vicente, Baixada Santista, e lá eu trabalhei numa empresa de transportes, era pastor de uma igreja independente, e aí há uns 7, 8 anos atrás, isso aqui vai dar certo, olha essa aqui vai ser ótimo. Há uns 7, 8 anos atrás, nós começamos a visitar o Vale da Bênção, e há uns 6 anos atrás nós recebemos um convite para ir para o Vale. Quem aqui já foi no Vale da Bênção conhece o Vale da Bênção? Levanta a mão. Só um pouquinho, vocês precisam conhecer. É um lugar muito abençoado. Lá o que é o Vale da Bênção? O Vale da Bênção, lá tem um centro de oração que tem oração 24 horas por dia há mais de 20 anos. Qualquer hora do dia e da noite tem pessoas ali orando, tem gente do Brasil inteiro. Fora quem mora lá tem um compromisso de oração. Então tem uma loja de oração 24 horas por dia, mais de 20 anos lá no Vale da Bênção. Lá é uma agência missionária, tem missionários, 100 missionários, minha esposa trabalha lá na missão. E lá tem um trabalho social também que atende, no total, mais de 2.000 crianças, com todas as extensões que eles têm. Lá tem um colégio, onde também dou aula no colégio, aula de história. Lá tem um seminário teológico também, interdenominacional lá. Tem trabalho de impacto, de evangelização, enfim. Ela não tem uma igreja também, mas vocês não é uma igreja. Tem uma igreja, mas não é uma igreja. O propósito é abençoar a igreja. Então eu fico muito feliz. Eu queria apresentar a minha esposa, a pastora Lídia, gostaria que ela ficasse em pé. E ela tudo tem me ajudado. Nós temos 2 filhos, um casou agora, e tem mais uma menina de 12 anos, a Rebeca e o Charles. Então nós estamos felizes por poder ministrar. Eu queria fazer uma oração agora, podemos baixar a cabeça, fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Mais uma vez quero orar, Pai, pedir que o Senhor venha falar os corações, que o Senhor venha despertar os corações, ó Pai, a Tua graça, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, a Tua vida, Pai. Usa nossas vidas, que seja, Senhor, esta igreja ministrada e edificada, Pai, glória ao Teu nome. Amém. Antes de começar, 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Uma delas nós vamos falar sobre o anticristo, as pessoas vão ouvir, mas nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Jesus. Isso nós temos que pôr no nosso coração. Então, a grande tribulação, umas coisas que a gente vai ver, é uma passagenzinha, porque o que nós estamos aguardando mesmo é o triunfo de Deus. É isso que nós vamos viver. É isso que, eu vou dizer assim, muita coisa que a gente vai aprender aqui, daqui a 10 mil anos vai ter uma importância, que nós vamos estar na glória. É isso. Então, mais do que, eu chamo muita atenção, mais do que apenas ouvir falar da vida de Jesus e aprender sobre a vida de Jesus, nós temos que amar a vida de Jesus. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa de justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Então nós temos que amar essa vida, amar. Pode ser a qualquer momento. Quem sabe a gente não consiga terminar o seminário, né? Antes de terminar o seminário já deu, aí vocês esquecem o seminário, tá? E essa é uma coisa que eu ia falar. A segunda coisa que eu gostaria de falar, para a gente ter uma visão da escatologia,
correta, às vezes a gente pensa assim que a esperança do crente é morrer e ir para o céu, né? Eu vou morrer, vou para o céu com Jesus. Não, eu pelo menos não tenho nenhuma pressa também. Não sei se tem alguém com pressa de morrer e ir para o céu, eu não tenho nenhuma pressa. A nossa esperança não é morrer e ir para o céu. A nossa esperança é que Jesus volte e nós sejamos transformados por Ele. Que nós sejamos ressuscitados. E a vida de Jesus, ela não é só uma coisa que vai ressuscitar os mortos. Nós vivemos num mundo cercado de mal, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo onde tem as expectativas do anticristo aí, e nós não queremos só que eu seja ressuscitado, nós queremos que Jesus venha e reine. E destrua todo o mal, e destrua todo principado, toda a potestade, toda a oposição, destrua a morte e traga a eternidade de Deus para nós. Esse é o nosso propósito, esse é o que nós queremos. Nós vamos hoje ter uma pequena introdução sobre escatologia. Vamos ver um pouquinho do plano divino e depois temos mais 2 palestras na semana que vem, mais 2 na outra. Acho que a gente vai dar para aprender bastante coisa nesse aspecto. Então, muita coisa que às vezes você hoje não vai ter resposta, mais para frente você vai ter, porque muitos assuntos tratados aqui a gente vai voltar. Nós temos aqui a Igreja Bíblia e o Futuro. E eu queria falar um pouquinho sobre a palavra profética, sobre as profecias. Esse aqui é o primeiro versículo. Eu praticamente coloquei todos os versículos aí. Se vocês quiserem acompanhar, não é a versão contemporânea que eu gosto, eles têm contemporânea, então você pode até acompanhar na tela. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí, você pode marcar também, mas se não, um ou outro pode escapar, mais a maioria das passagens estão aí. Então Pedro escreve: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então nós temos que estar olhando para essa palavra. Então onde vem essa ideia de escatologia? Escatos é tudo, lembrando que é grego, a Bíblia foi escrita no grego. As ciências normalmente estão emprestadas do grego. Logia significa estudo, tratado. Escatos é último. Então, escatologia seria o estudo das últimas coisas. Está ligado aos acontecimentos finais da história humana e da humanidade. E a Bíblia, em grande parte, um livro de profecias. Uma boa parte, 1/3 da Bíblia é profecia. Algumas pessoas, elas acham assim: mas isso é muito complicado. O que você vai aprender é complicado, você tem que estudar, tem que gastar tempo. A palavra de Deus exige tempo para você gastar, para você ler, para você conhecer, para você entender, para você saber o que outros já leram, mas não precisa inventar a roda. Quem já leu, já aprendeu, teve entendimento, revelação, expôs ali. Mas à medida que a gente gasta o nosso tempo para ouvir, para aprender, a palavra de Deus vai se tornando clara na nossa vida. Agora assim, só Deus é Senhor e conhecedor do futuro. A gente tem aí, todo ano aparecem os seus astrólogos, todos os anos aparecem aí aqueles que imaginam o futuro, que dizem saber. Nostradamus, então, está todo mundo atrás de Nostradamus, mas Deus é Senhor na história. Sabe o que eu gosto de dizer? Você gosta assim, que eu já sei como vai terminar essa história, porque eu já li o final da história. Quem já leu o Apocalipse? Levanta a mão. Eu já sei que eu sou vencedor. Eu já sei, porque eu já li a história. Mas só Deus é quem pode revelar a história. Olha o que diz aqui com Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, desde a intimidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a intimidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu quem digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha isso que Deus disse. Olha, quando o homem pecou lá no Éden, o homem tinha acabado de pecar, Deus já chega para a mulher e fala que: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. Eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, e a semente da mulher te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E milhares de anos depois vem Jesus.
Bíblia diz, nascido da mulher, nascido sobre a lei, e ele lá na cruz esmaga a cabeça do serpente. Deus sabe o fim desde o começo. É nele que nós temos que confiar. Tem previsões negativas sobre o futuro? Tem coisa ruim para vir para aí? Tem. É óbvio que a gente não gosta, mas tem. O que diz Lucas 21, 25, 26? Só algumas coisas que haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas e na terra. Angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro do tsunami, há alguns anos atrás. Eu fico imaginando o pavor daquelas pessoas, quando elas ouvem o barulho de mar agora, elas devem ficar assustadas, todas as pessoas naquela região, porque Deus fala que realmente as pessoas iam haver angústia por causa disso. Homens esmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então tem coisa aí, e tem o seu porquê de tudo isso acontecer. Mas também, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa guardar no nosso coração. O versículo que eu amo também é esse aqui: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Veja bem, está falando de nós. Essa luta está muito grande. Não, aqui diz a tua leve, né? É leve. Mas está demorando. Momentânea tribulação. Mas olha, você está sofrendo uma leve e momentânea tribulação? Dê glória a Deus, porque isso vai produzir para nós um eterno peso de glória. Amém? Eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que não se veem. Das coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporárias, mas as que nós não estamos vendo agora são eternas. Tem um versículo, embora o sentido dele seja outro, não seja escatológico, mas ele fala assim: aquilo que o olho não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então, o que Deus tem. E aqui Paulo ele fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser de verdade. Nem o nosso maior momento de glória, nem o nosso maior momento de presença de Deus que nós sentimos na terra, nem a nossa maior alegria aqui, nem o nosso maior triunfo aqui pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é isso, o que nós estamos esperando, o que nós cremos, é isso. Não dá para dizer, não dá para declarar, não dá para comparar aquilo que Deus tem para nós tentar. Então é disso que nós vamos falar, é disso que nós vamos tratar. Olha que coisa linda. Pensa que é seu. Quem vencer herdará todas as coisas. Aleluia. Você não conseguiu comprar seu carro ainda, não conseguiu ainda comprar sua casa, aquele que vencer vai herdar todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Isso eternamente. É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para a nossa vida. Eu quando olho para a escatologia, eu fico, às vezes tem pessoas que elas se afastam de Deus, elas esquecem Deus, elas abandonam Deus, elas por uma coisinha de nada, mas de nada. O que Deus tem para você é glorioso demais. É demais. Tem coisas que eu olho assim e digo: Deus, isso é para mim? É isso mesmo? É assim que vai ser? Mas eu não sou digno disso. Não tem problema, nós não somos dignos, mas Ele nos ama e Ele nos quis dar. Então é isso que nós temos. Estamos nos últimos dias. Esse não é que eu vou trazer aqui, que eu acho que isso aqui é um pulinho que eu estou dando mais. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu acho que me deram. Deixa eu só pegar aqui, gente, que eu dei umas puladas aqui, que eu acho que me deram alguma coisa diferente. Isso aqui é para frente, isso aqui não vai dar para vocês agora não. Não posso dar tudo para vocês de uma vez, porque depois vocês não voltam, entendeu? Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que tem uma. E aqui.
Perdão, tá? Outro versículo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Daniel 12:3. Olha o que ele diz. Ele fala muita coisa sobre essa pequena passagem, mas ele diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão com as estrelas, sempre e eternamente. Sabe por que a Bíblia usa essas comparações? Porque às vezes não dá nem para dizer, é até difícil de dizer, de usar palavras humanas para descrever. Quando você lê o Apocalipse, você vai ler de novo, que eu sei. Quando você for ler o Apocalipse, você vai reparar assim, de João ele fala assim: e era semelhante, e era como, e era parecido. Por que ele fala isso? Porque não tinha nada para se comparar. Então, o que Deus tem para nós, não tem nem como comparar, às vezes não tem nem como comparar. Então, deixa eu comparar o que Deus vai fazer com você. Você vai ser como uma estrela brilhando para sempre eternamente. É o que Deus conseguiu achar para te convencer. Agora, por que nós temos que aprender a respeito desse assunto? Por que nós temos que aprender sobre as profecias bíblicas? Então, primeiro, isso aqui, desculpa ter alguma mudança aqui. Mas, segundo, 1/3 das Escrituras fala sobre esse assunto. Às vezes tem pessoas que não, eu acho muito complicado, eu acho difícil, mas 1/3 da Bíblia está falando daquilo que Deus vai fazer, ou até daquilo que já se cumpriu, daquilo que Ele já fez. Então, abra a Bíblia, eu vou ler Isaías, eu vou ler Jeremias, eu vou ler Ezequiel. Se eu não conhecer o que Ezequiel está falando aqui, o que Jeremias está dizendo aqui, o que Daniel está falando sobre isso, o que João quis dizer, o que Paulo quis dizer, toda a Bíblia, desde Gênesis, olha, não estou brincando não, desde Gênesis até Apocalipse tem profecia sobre o futuro, sobre os últimos tempos, sobre aquilo que viria. Então o meu coração tem que se interessar, buscar isso que é de Deus. Então buscar, olha aqui, Isaías 34:6, buscar no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir, nenhuma delas vai cair por terra. Nós estamos vivendo um tempo que tem muitas profecias ao longo da história, teve algumas prévias. Nós estamos vivendo um tempo em que coisas bem diferentes, bem novas, nenhuma geração da igreja viu, nós estamos vendo hoje. Então isso significa que está bem perto. Uma das coisas, e daí nunca se falou e se entendeu tanto as profecias como nos dias de hoje, sabia? Eu dou aula de história da igreja, a gente dá aula de pensamento cristão. Nunca a igreja, sempre houve uma preocupação com os últimos tempos, mas nunca tanto quanto hoje. Posso dizer, de uns 150 anos para cá, ou 200 anos, a igreja começou a se interessar, começou a estudar as profecias, começou a falar sobre profecia, e começou a entender, e começou a olhar para este mundo, começou a olhar, olha, porque as pessoas não entendem as coisas que estão acontecendo. Só aqui para dar um gostinho para vocês, por exemplo, eu vejo Israel completou 62 anos agora, o Estado de Israel. Isso é um sinal que nenhuma geração da igreja teve. E as pessoas olham para a TV, olham para a notícia, não entendem o que está acontecendo. Mas nós temos a palavra de Deus, então nós entendemos o que está acontecendo. Olha o que diz aqui, Deus falou para Daniel, mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E é isso. Mas os perversos procederão perversamente, e nem deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. E a gente começa a ver porque hoje é uma luz de Deus. E eu penso que justamente é por isso, porque Deus quer que a sua igreja esteja acordada, a sua igreja esteja atenta e preparada. Deus fala para Jeremias, no fim dos dias entendereis isto claramente, nos últimos dias entendereis isto. Então, à medida que a igreja foi caminhando, a igreja foi entendendo mais e mais as profecias. Nós podemos olhar para trás, uma coisa que nós temos, que muitos não tinham, nós temos 2 mil anos de história para olhar atrás e ver o que foi se passando, ler a Bíblia e entender. Então, quando a gente pega isso
Deus é o Deus do futuro. Um terço da Bíblia é sobre profecia. Nunca se estudou, se falou, se entendeu tanto quanto hoje. Nós temos o compromisso de entender a respeito das últimas coisas. Nós vamos sair daqui entendendo tudo? Provavelmente não. Nós sempre temos que aprender, compreender, e não vai acabar nunca. O dia que a gente aprender, olha, eu vou dizer, o dia que você vai saber tudo, é quando você chegar na glória. E eu sei que a gente tem aquela coisa, quando eu chegar lá no céu, eu tenho tanta pergunta para Jesus, né? Primeira coisa que eu quero saber o que era aquele espinho no apóstolo Paulo, que até hoje eu não sei o que quer saber, né? Aí vem Jesus e fala assim: naquele dia nada me perguntareis. Naquele dia a gente não vai precisar, mas não vai ter nem o que perguntar. Chegamos na glória. Olha aqui, essa frase é do Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos grandes cientistas, pensadores do seu tempo. Muita coisa que a gente aprende hoje, matemática, engenharia, bem dele. Mas ele foi, muita gente não sabe, mas 10 anos da vida do Isaac Newton, ele se dedicou ao estudo da Bíblia, ao estudo das profecias bíblicas. Ele tem um livro sobre isso. E ele fala assim, olha, perto do tempo do fim, surgirão grupos de homens que voltarão sua atenção para as profecias e insistirão na sua interpretação literal em meio a muito clamor e oposição. Então ele falou isso aos seus 300 anos atrás, mais de 300 anos atrás, e a visão dele é que, como ele estudou a profecia, ele queria que os homens iam começar, e olha, ele foi um dos primeiros, isso há mais de 300 anos atrás, que falou assim, olha, o povo judeu vai voltar para a sua terra. E naquela época ninguém falava disso, mas não, o povo judeu, antes que os propósitos se cumpram, o povo judeu tem que voltar para a sua terra. Mas naquela época aquilo era um absurdo, porque até que isso nunca mais ia acontecer. E hoje nós sabemos que o que ele falou foi verdade, mas o que ele falou olhando para a palavra de Deus. Então, nós vamos aprendendo. Eu queria compartilhar essas 7 advertências que tem a ver com a Bíblia, que tem a ver com as profecias, que tem a ver com esse propósito de Deus para a nossa vida. Por que nós estamos aprendendo tudo isso? Então, não é uma curiosidade. Eu falei que ele não pode estar apenas curioso, eu quero saber o que é essa besta aí, tanto falo, né? Não é para simplesmente para saciar a nossa curiosidade, mas é para nós entender. Nós vamos ver certos aspectos práticos, nós vamos ver quão importante é para a igreja isso. Primeira advertência, olha o que Jesus ele fala aqui: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus fala assim: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ou seja, vocês não estão discernindo aquilo que está acontecendo. Vocês sabem prever se vai chover, se vai fazer sol, mas vocês não sabem olhar ao seu redor e ver aquilo que está acontecendo. Quando você olha para a história, quando você olha para o seu tempo, quando você olha para os seus acontecimentos, com a luz da palavra de Deus, você entende, tem coisas acontecendo, tem coisas caminhando, isso tem que nos despertar. Nós temos que nos despertar porque Jesus está voltando. Aleluia! E se alguém disser assim, mas faz 2000 anos que estão dizendo isso, pois então eu vou dizer, está mais perto ainda. E as marcas são fortes, e os sinais são fortes, e a igreja precisa acordar para isso. Jesus, ele está voltando. Essa é a primeira advertência dele. Segunda advertência: eis que eu vou no tempo predito. Ele faz, Mateus 24, os discípulos eles chegam lá e mostram o templo para Jesus, o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é uma coisa espetacular, muita madeira, ouro, muito ornamento, coisa linda mesmo. E os judeus tinham um orgulho tão grande, aí diz que os discípulos chamam Jesus e mostram: olha, Senhor,
que suntuosidade, que coisa linda. E Jesus fala assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles fazem uma pergunta: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então ali, aquele sermão de Mateus 24, Mateus 25, depois você vai encontrar o mesmo sermão em Marcos 13, e parte dele em Lucas 17, Lucas 21. Jesus está dando sinais de indicação da queda do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nós não vamos entrar muito aqui, porque se tiver chance de falar sobre a história de Israel, nós vamos em outra ocasião. Mas era o cumprimento, e de fato, gente, na queda do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Como eles tocaram fogo no templo, e o templo tinha muitas coisas de ouro, aquele ouro derreteu e caiu no meio dos tijolos. Quando os romanos foram saquear o que ficou ali, o despojo de guerra, eles foram derrubando tijolo por tijolo para pegar o ouro que estava no meio do templo. Não ficou tijolo sobre tijolo que não fosse derrubado. Todos foram derrubados, como Jesus disse. Mas ele falou muitas coisas que iam acontecer, e ele deu uma advertência: olha, eu estou avisando o que vai acontecer, eu estou dizendo que vai ocorrer, eu estou prevenindo as coisas que vêm por aí. Então, nós temos que estar atentos. Eu disse que ia acontecer. Ele ainda falou, e assim, quando a gente lê os evangelhos, a gente tem que saber que Jesus não disse nem tudo. Porque ele falou assim: olha, tem muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e ele vai anunciar as coisas que há de vir. Então, quando a gente lê as epístolas dos apóstolos, quando a gente lê o livro do Apocalipse, ainda é mais revelação, mais coisas daquilo que vai acontecer. Ele avisou para quê? Para eu estar preparado. Ele avisou para eu estar atento nas coisas que vão acontecer. Então, eis que eu vou ter proibido. Essa segunda advertência dele. Terceira advertência: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem. Nós temos depois você entrar lá no site, você vai ver que tem um programa sobre escatologia, e eu dei uma palavra esses dias. O último capítulo da Bíblia, o último, Apocalipse 22, Jesus por 3 vezes ele fala: eis que cedo venho. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Está terminando a Bíblia, está terminando a mensagem de Deus para a humanidade, a palavra até de Deus 3 vezes. Estou voltando, estou voltando, estou voltando. Cedo vem. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E aqui, eis que vem sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Você já enfrentou muita coisa, muita luta. Isso é ser crente, é batalha. Você já passou por muitas leves e momentâneas tribulações na sua vida, né? Já. Então você já conquistou muita coisa com aquilo que você fez para o Senhor, pelas vitórias que você teve, pelos triunfos que você teve. Você já aprendeu, já recebeu. Guarda o que tem, porque Jesus está voltando. Se mantém nele, retém aquilo que você tem recebido. O primeiro mandamento qual é? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, que isso aqui, quando ele chegar, ele não nos encontre dormindo. Amém? Amém. Olha, seria tão bom se Jesus viesse no domingo que vem, que ele ia pegar a gente aqui na igreja, né? Glória a Deus. Quinta advertência: vigiai, pois. Às vezes nós vamos vigiar? Não. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão lhe acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Orando. Vê que é orando, vigiando, orando e olhando o que está acontecendo ao seu redor, observando aquilo que está acontecendo ao seu redor, para que nós sejamos dignos de escapar de todas as coisas que estão preparadas. Sexta: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações,
não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O ladrão ele fala, vou hoje à noite lá assaltar a sua casa. Não, né? Quando você menos espera, ele vai lá. Se ele fizer isso, ele é um mau ladrão, né? Ele veio, avisou, não, hoje eu vou assaltar. Não, ele não vai avisar, vai chegar na hora que você não espera. E assim vai ser para o mundo. Quando eles disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruidão, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aí olha só a continuação que eu grifei aí. Mas, que esse mais significa que eu e você temos alguma coisa diferente. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Aleluia! Você já está na luz. A luz de Deus brilhou, nós não estamos despreparados. Quando Jesus ia buscar a sua igreja, ele falou: o que é isso? Eles não têm a mínima ideia, mas nós sabemos o que é isso. É Deus cumprindo o seu propósito, a sua palavra. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos das trevas, nós não somos da noite. Então é isso que Deus levantou. Mas não interessa a hora que vem um ladrão, mas estou preparado. Não interessa a hora que Jesus vem, a hora que as coisas vão acontecer, eu estou preparado para isso. E a última advertência. E isto digo, olha só, e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando a gente fala assim, a salvação está mais perto, só para a gente entender, você sabe que você foi salvo, você é um salvo, e você será salvo. Amém. Você foi salvo lá quando você teve encontro com Jesus, e Ele entrou, perdoou seus pecados na sua vida, o Espírito de Deus veio morar em você, você foi salvo. Mas Ele continua salvando você, porque a obra dele na sua vida continua. Tem muita coisa em nós que Ele precisa trabalhar, tem muita coisa em nós que Ele precisa fazer, né? Nos aperfeiçoando, santificando. Então Ele está nos remindo. Mas mesmo assim nós vamos vir aqui a vida inteira trabalhando em nós, não vai estar a obra completa, mas vai chegar aquele dia em que essa obra será completa em nossas vidas. Em que, como diz a Bíblia, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. É isso que Deus tem para nós. Esse é o propósito da nossa vida, é isso que vai acontecer. Então aí é a salvação plena, a salvação eterna para a nossa vida. Nós temos que saber que esse dia está mais perto. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das obras da luz. Amém. Amém.